Bom, hoje eu vou demonstrar a lei de Gauss para o campo elétrico, que é a lei de Gauss é uma das quatro equações de Maxwell para o eletromagnetismo clássico, e ela te ajuda a resolver, né, algumas questões aí relacionadas à distribuição de cargas e configuração de campo elétrico. Então, se você tem a configuração de campo elétrico de alguma região do espaço, qual que é a distribuição de cargas dessa mesma região, ou se você tem uma informação da distribuição de cargas dessa região, como se dá a configuração do campo elétrico nessa região, tá? Então vamos definir aqui primeiramente a, a lei de Gauss, ela é uma alternativa aí à lei de Coulomb, tá? Que relaciona campo elétrico com carga elétrica. Então vamos aí definir o fluxo de um vetor. Então eu tenho aqui um desenho, deixa eu dar uma aumentada nessa coisa. Eu tenho um desenho aqui de uma tubulação, né, que está aí conduzindo um fluido. Tá? Esse fluido se desloca a uma velocidade constante. A distribuição de massa desse fluido é uniforme, tá? Pode ser água, por exemplo. Então aqui a gente tem uma areazinha que é perpendicular, tá, a esses dois tracejados aqui, tá? Então esse A indexado com esse T de cabeça para baixo, vou chamar de área perpendicular, tá? E aqui a gente tem uma região pontilhada e temos aqui um comprimentozinho infinitesimal, tá? Dado aí um tempo infinitesimal, a quantidade de fluido que estava aqui, a quantidade de água que estava aqui, se deslocou inteiramente para essa região, tá? Então, qual que é o volume dessa região? O volume, né, a diferencial de volume vai ser a área transversal, a área é, que está na perpendicular, vezes o comprimento. Tá? Então, vai ser a área vezes o comprimento infinitesimal. Então, vou ter aqui o meu volume infinitesimal. Qual que é a evolução desse volume na unidade de tempo? Então, se eu quero encontrar aqui uma variação de volume, eu vou ter então aqui que dV dt é igual a área perpendicular dx dt. Então, eu encontrei aí a vazão, né, desse volume evoluindo no tempo, se deslocando, né, no espaço e no tempo. Tanto é que se eu vou fazer uma análise mencional aqui, no sistema internacional, a unidade de volume é metro cúbico, aqui é segundo, então isso aqui é a unidade de vazão. Tá? Então, a taxa de variação do volume com respeito ao tempo, eu vou ter um φ, que vai ser minha vazão, e a área perpendicular que multiplica dx dt. Dx dt, taxa de variação da distância com respeito ao tempo, eu vou ter velocidade. Tá? Então, essa aqui é a definição aí do fluxo. Tá? Então, o fluxo vai ser igual a minha área perpendicular vezes a velocidade. Tá certo? Dá para nós relacionarmos essa área. Eu peguei essa área aqui, passei para cá, apesar que aqui eu desenhei ela um pouco, desenhei ela inclinada, mas ela não está inclinada. Tá? É a mesma dessa aqui. Então, essa área ainda continua sendo perpendicular a esses dois traços azuis. Tá? E agora eu vou ter uma outra área que está inclinada. Tá? A vazão continua sendo a mesma. Imagina a vazão de água, tá? Atravessando essa região e atravessando essa região aqui vai ser a mesma. Tá? Então, dá para nós relacionarmos essa água aqui com o nosso fluxo φ aqui de novo. Tá? Para isso, vamos orientar essa nova áreazinha A, que está na diagonal. Ela está numa inclinação θ em relação à área perpendicular. Tá? Para orientar essa área, eu vou usar um versor N-chapéu, que vai estar fazendo um ângulozinho θ aí com o nosso vetor velocidade. Tá? E esse ângulozinho é igual a esse ângulo aqui. Para fazer isso aqui é só você fazer um experimento mental. Pega essa área aqui, sobrepõe nesse segmento. Se você deslocar aqui de θ, tá? Esse vetor, que quando essa área estava sobreposta à área perpendicular, estava sobreposto ao vetor velocidade, quando você desloca aqui de um ângulo θ, esse versor, N-chapéu, vai ficar deslocado de um ângulo θ em relação ao vetor V. Tá? Então, vamos relacionar esse rapaz aqui, né, essa área inclinada, com essa área que está na perpendicular. Então, cosseno do ângulo vai ser o cateto aqui adjacente dividido aqui pela hipotenusa, tá? Já que esse rapaz aqui é perpendicular, então
esse lado aqui do triângulo, se você fechar aqui um triângulo, esse lado aqui vai funcionar como hipotenusa, tá? Então, adjacente, ad significa junto, a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, eu vou ter o cosseno do ângulo, e a área perpendicular vai ser igual a cosseno de θ. Com isso, né, trabalhando com a equação 5 e com a equação 3, dá para escrevermos uma equação alternativa a essa equação 3, tá? Então, o φ vai ser igual a área perpendicular vezes V, só que essa área perpendicular nós podemos escrever em função da inclinação do ângulo e em função dessa nova área que está inclinada. Então, isso é igual a V cosseno de θ. Tá? Se, né, nós orientamos essa área, apesar da área ser um escalar, só que aqui nós a orientamos com o versor, tá, N chapéu, a área ela vai se tornar um vetor. Então, eu vou ter um vetor área que ele vai ser escrito como o módulo, né, a magnitude dessa área é N chapéu. Tá? Então, aqui, definindo então esse vetor área orientada, nós podemos, então, escrever isso aqui, né, compactarmos isso aqui como um produto escalar. Então, o φ vai ser o escalar do vetor velocidade pelo vetor área orientada. Tá? Então, tá aí, ó, a área vetor, ela vai ser igual a N chapéu. Então, agora nós vamos ter uma área orientada. Tá? Bom, de forma análoga, né, como o fluxo ele vai ser V escalar área, nós podemos escrever aí um fluxo elétrico de maneira análoga à equação 7 como sendo o escalar do campo elétrico pela área vetorial. Tá? Bom, vamos então vamos calcular então esse fluxo através aí de uma gaussiana, que é uma superfície, tá, imaginária. É uma superfície que ela engloba, tá, ela vai encapsular uma distribuição de cargas. Então, pode ser uma distribuição contínua de cargas, pode ser uma distribuição discreta. Essa superfície fechada, ela é de tal forma que ela ela tem que ser fechada para ela capturar, né, todas as linhas de campos elétricos aí que está emanando aí dessa distribuição de cargas. Então, aplicando aquela formulinha ali, né, ó, né, a gente precisa aqui de uma área orientada, a gente precisa de um campo elétrico, a gente vai precisar aqui de um vetor N chapéu. Então, vamos colocar esses elementos aqui daquela equação 9 aqui no nosso desenho. Então, vamos imaginar que aqui tem um fluxo, né, e tem um fluxo aí, eu desenho um fluxo aí de campos elétricos, né? Esses campos elétricos são divergentes, então espera-se que o saldo aqui dentro dessas cargas seja positivo, né? Por causa pelo fato dessas linhas de campo serem divergentes. Então, nós temos aqui o ângulozinho θ, que é o ângulo que o versor N1 faz com a linha de campo elétrico 1. Nós temos o tamanhozinho dessa áreazinha aqui, né, que parece um curativo, um delta de A1. Então, nós temos uma linha de campo elétrico 2, e nós temos aqui o ângulozinho θ2, que é o ângulo que o versor N2 da área orientada faz com a linha de campo elétrico 2, e temos aí esse curativozinho aqui, ele tem um tamanho, essa área desse curativo tem um tamanho de delta 2. E temos uma linha enésima de campo elétrico, temos aí o versor orientado, que faz um ângulozinho θn com essa linha de campo, tá? Dessa enésima linha de campo elétrico, e essa áreazinha aqui, esse curativo, ele tem aí um tamanho delta n, tá? Então, se você quer saber o fluxo aí, né, dessas linhas de campo, você vai ter que somar, fazer um somatório, né, dessas enésimas linhas de campo, você vai ter que fazer um somatório, né, discreto. Então, o fluxo elétrico ele vai ser o somatório do escalar do iésimo campo elétrico pelo N chapéu delta área iésima. Tá? Então, eu vou ter um somatório de fluxos. Então, vou fazer um somatório discreto de fluxos para essas linhas de campo. Mas se nós quisermos encontrar o fluxo total, né, que
que essa gaussiana está encapsulando, né? Que é claro que o fluxo vai atravessá-la, mas que ela vai pegar, que ela vai conter essas linhas de campo que a atravessa, a gente não vai poder usar o somatório, porque o somatório ele vai fazer uma contagem discreta. Tá? Por mais que a gente vai encher aqui com esses deltas, nós vamos ter uma estimativa, não vamos ter um valor exato, um valor preciso. Tá? Então, a gente vai ter que fazer uma contagem contínua. Tá? O que era então para ser uma soma discreta vai passar a ser uma soma contínua, e com isso a gente vai ter uma integral de superfície. Tá? Essa bolinha, essa circunferência desenhada em torno do sinal de integração, indica que essa superfície gaussiana deve ser fechada. Tá? Essa superfície é fechada. Então, agora, para nós obtermos o fluxo de campo total que está atravessando essa gaussiana, o fluxo de campo elétrico ele vai ser igual à integral de superfície do escalar do campo elétrico pelo N chapéu dA. Nós podemos compactar isso aqui, né, como uma diferencial de vetor área, né? Então isso aqui vai ser igual à integral de superfície do escalar do vetor campo elétrico pela diferencial do vetor área, tá? Ou, né, isso aqui a gente pode abrir e escrever como a integral de superfície, abrindo aqui o produto escalar, módulo do vetor campo elétrico, cosseno do ângulo, θ, módulo da diferencial de área. Tá? Então, essas equações elas falam a mesma coisa e são alternativas diferentes para você calcular o fluxo de campo elétrico através de uma superfície gaussiana. Tá? Qual a equação que você vai usar vai depender da situação. Então, são alternativas e essa alternativa você vai usar dependendo da situação que você estiver trabalhando. Tá? Agora, vamos imaginar que nós temos uma carga discreta no interior de uma gaussiana esférica de raio R. Tá? Bom, nós sabemos do eletromagnetismo que o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é dada por essa equação. Tá? Ela vem da lei de Coulomb, né? Vem da definição de campo elétrico. Né? Campo elétrico é a força atuando em carga, é a razão entre a força elétrica pela carga elétrica. Então, com isso, usando a força coulombiana, você chega nessa equação. Tá? Módulo do campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4π permissividade elétrica do vácuo, que multiplica a carga que está gerando esse campo dividido pelo R ao quadrado. Esse R é a distância. Como aqui nós temos uma carga pontiforme que está centrada em uma esfera, no interior de uma esfera gaussiana, essa distância vai ser o próprio raio dessa esfera gaussiana. Tá? Bom, aplicando então a definição de fluxo em termos de módulo, né? Então, o fluxo elétrico vai ser o módulo do campo elétrico vezes o módulo da área. Isso aqui vai ser igual campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, é dado pela equação 12. Né? E a área da esfera, nós queremos calcular, né, o fluxo que está emanando aí da superfície, então, da superfície gaussiana esférica. Então, a carga ela está a uma distância de raio dessa superfície esférica, né, de um raio. Então, isso aqui vai ficar R ao quadrado. Aqui vai ficar, então, a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Então, simplificando aqui 4πr ao quadrado, 4πr ao quadrado, vai sobreviver dessas divisões apenas a carga, né, o módulo da carga, sobre ε0. Então, fluxo elétrico é igual a razão entre a carga dividido por ε0. Note que nós usamos uma gaussiana, né, simétrica, né, esférica, mas isso aí vale para qualquer forma, né? E essa equação mostra para nós que o fluxo elétrico, eu estou a escrever aqui, ele não depende do raio dessa superfície gaussiana. Tá? Então, para generalizar essa equação, para generalizar esse resultado para outros formatos agora, já que não depende do raio da gaussiana, vamos generalizá-los para outras formas de superfície gaussiana. Então, vamos aqui imaginar que está aqui nossa cargazinha, né, que está centralizada em uma circunferência, em uma esfera, que por sua vez está
encapsulada por outra gaussiana de formato irregular, que por sua vez está encapsulado em outra gaussiana de formato irregular. Então eu desenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de campo elétrico, tá? Note que as mesmas linhas de campo que atravessam essa superfície S1 vão atravessar essa S2, que vão atravessar essa S3, então todas vão ser atravessadas pelos vetores campo elétrico da superfície aí, esférica, tá? Então o fluxo aí ele vai independer, ele não depende do formato da gaussiana que você está escolhendo para trabalhar, tá? Então, com isso, nós podemos generalizar esse resultado para a nossa integral, tá? A equação 11 e a equação 13, nós vamos chegar na equação 14, vamos só ver a equação 11 aqui, né? Então, fórmulas alternativas, você escolhe uma delas, tá? Qualquer uma, você pode colocar que isso aqui é igual a Q sobre epsilon zero, tá? A carga pontiforme sobre epsilon zero. Bom, eu escolhi essa aqui porque eu achei ela mais elegante, né? Mais compacta na notação vetorial, enfim. Então, o campo elétrico, o fluxo de campo elétrico, ele vai ser igual à integral de superfície do escalar do campo elétrico pela diferencial do vetor área. Isso aqui vai ser igual à razão da carga que está gerando esse campo sobre a permissividade elétrica no vácuo, tá? Bom, e se nós tivermos aí uma distribuição, vamos escrever essa equação agora de uma forma mais geral. Se nós tivermos agora uma distribuição de cargas, essa distribuição de cargas ela pode ser discreta, pode ser uma distribuição contínua de cargas, não importa, tá? Nós vamos ter então um campo elétrico total. Esse campo elétrico total nós sabemos que vai ser o somatório vetorial, né? Dos campos elétricos de cada carga envolvida ou da distribuição contínua, né, de carga. Essa carga ela vai ser então agora vai ser o somatório escalar ali das cargas envolvidas, tá? Então nós podemos agora generalizar, deixar essa equação 14 de uma forma geral. Então o fluxo elétrico ele vai ser a integral de superfície do escalar, né, do campo elétrico total pelo vetor diferencial de área, tá? Isso aí vai ser igual à carga total que está encapsulada na superfície gaussiana sobre epsilon zero. Então, que ele vai ser o somatório aí, vai ser a soma escalar das cargas que estão internas a essa superfície gaussiana, tá certo? Bom, não esqueça aí de dar o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e Feliz Natal!